Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 23 de dezembro de 2019, caso você esteja aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição e ative o sino para você receber todas as notificações, ok? Eu quero começar esse vídeo tentando esclarecer a respeito dos teóricos da conspiração. Por quê? Mais uma teoria da conspiração envolvendo o Papa, envolvendo a Igreja Católica, já foi criada alguns meses atrás. E aí eu pergunto, você sabe para que serve? Por que constroem essas teorias da conspiração? Bom, se você for uma pessoa que presta muita atenção nessas mentiras, porque uma teoria da conspiração ela é sempre baseada em especulação, aonde nada acontece. Se você acompanha teorias da conspiração há muito tempo, eu vou citar uma delas aqui. O caso, como a gente está falando da Igreja Católica e como foi criada mais uma especulação, mais uma teoria da conspiração que vai acontecer, olha só, estão afirmando que no dia 14 de maio, uma data importante, já vou falar para vocês o que é 14 de maio, o que aconteceu no dia 14 de maio em um determinado ano. A Igreja Católica agora, neste ano que vai adentrar de 2020, 14 de maio de 2020, estão afirmando, alguns estão afirmando, outros estão especulando. Claro, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma linha de teoria da conspiração. Reúnem a palavra, reúnem a Bíblia, versículos da Bíblia, para enganar as pessoas, para criar falsas expectativas. E aí, como a maioria das pessoas aguardam por estes acontecimentos apocalípticos, né, bíblicos, melhor dizendo, de fim dos tempos, as pessoas acabam criando expectativas. E é justamente em cima das expectativas das pessoas aonde mora o perigo. E é exatamente em cima disso aonde esses grupos, eu afirmo para vocês que são grupos porque eu sei que são grupos que trabalham muito bem organizados para construírem essas linhas, essas teorias da conspiração. Como eu disse para vocês, esses teóricos da conspiração inventaram mais uma, né? Como sempre, na mesma linha de raciocínio a respeito do anticristo. Ou seja, que no dia 14 de maio de 2020, o Papa, olha só, mais um absurdo, né? Que o Papa ou o Vaticano vai revelar o anticristo. Eu pergunto para vocês, antes de concluir meu raciocínio e explicar para vocês como que esses grupos trabalham. Isso existe realmente, de fato, nas Escrituras? Existe de fato alguma data marcando o retorno de Jesus Cristo ou a vinda do anticristo, quando ele vai se revelar? Quem é que vai revelar? Qual entidade, qual organização que vai revelar? Não existe essa data, nenhuma data na Bíblia. Então, só concluindo aqui o raciocínio, significa, o que representa esses grupos de teorias da conspiração? Pois bem, eles trabalham em cima das suas expectativas, das nossas expectativas, principalmente quando se trata do assunto Bíblia, né? Como eu disse para vocês, são acontecimentos que são aguardados por todo o povo cristão. O retorno de Cristo, né? Os acontecimentos finais. A maioria esmagadora dos cristãos, tem aqueles cristãos mais afastados, né? Mas a maioria dos cristãos aguardam ansiosamente para esses fatos. Então esses teóricos da conspiração trabalham em cima disso, dessa expectativa, criando, distorcendo informações, né? Mesclando informações com a Bíblia, para fazer exatamente o quê? Fazer com que você desacredite principalmente da Bíblia. Que você desacredite principalmente de Jesus Cristo, que Jesus vai retornar, das Escrituras. E como aconteceu de fato
com a teoria da conspiração sobre o João Paulo II, né? Eu vou colocar, veja só essas imagens aí. A teoria da conspiração sobre que João Paulo II, na época, isso casava muito bem com o Apocalipse 17, né? Enganou muita gente, inclusive a mim. Estou sendo sincero aqui com vocês. Essa teoria da conspiração enganou inclusive a mim. Acreditei realmente que João Paulo II seria a besta do Apocalipse 17. E aí nós, em cima dessa expectativa, viemos para baixo, né? Porque não aconteceu. Porque essa linha de teoria da conspiração, ela era justamente para desacreditar as pessoas, para que elas não acreditem na Bíblia, para que elas não acreditem no retorno de Jesus Cristo, que tudo isso é uma grande mentira. E foi exatamente o que aconteceu. Muitas pessoas na época, inclusive canais aqui no YouTube, né, hoje eu sei que pertencem a esses grupos de teoria da conspiração, né, alguns canais se tornaram canais ateus. Olha só, canais que falavam constantemente a respeito de que João Paulo II era a besta do Apocalipse 17, quando nada disso aconteceu, esses canais se tornaram automaticamente ateus. Alguns até na época disseram que rasgaram a Bíblia no meio porque ela era mentirosa. Ou seja, pessoal, isso tudo foi trabalhado para justamente criar essa expectativa na cabeça das pessoas, né? Criar um fato especulativo que não iria acontecer. Esse povo de teoria da conspiração, esses grupos de teoria da conspiração, trabalham justamente para isso. Então, isso, o que significa exatamente uma teoria? Estou explicando para vocês, porque tem vários aspectos, tem várias linhas aonde esses grupos de teorias da conspiração trabalham para fazer com que as pessoas desacreditem daquilo que elas acreditam. Então, normalmente eles usam a Igreja Católica, porque já cometeu muita coisa errada lá no passado, a Inquisição Papal, né? Ela já foi o sexto império, da qual é discriminado em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ou seja, a Igreja, o Vaticano, ele é considerado pelas profecias bíblicas como a sexta cabeça, como o sexto rei. O Império Romano é o sexto rei, né? A sexta cabeça, e vai vir quem? A oitava cabeça. Só que vocês têm que identificar quem que é a sétima, quando a gente fala de Apocalipse 17. Não estamos falando aqui dessa teoria da conspiração, mais uma que está sendo levantada, né? Falsamente levantada, de que o Papa, o atual Papa Francisco, vai revelar ao mundo no dia 14 de maio de 2020 o anticristo. Mais uma mentira? Pois bem, e eu estou tentando mostrar para vocês, tentando relembrar fatos, né? Ou mostrar fatos que foram construídos lá no passado, para que você que não conhece a respeito disso, para que você fique ciente do que é, né? Esse grupo, porque são grupos, pessoal. São grupos extremamente alinhados que falam a mesma coisa, trabalham na mesma linha de raciocínio, em cima de teorias da conspiração, distorcendo fatos, unindo meias verdades com muitas mentiras para construir várias especulações. Estou apresentando mais uma delas. Então é o seguinte, pessoal, em cima dessa data, 14 de maio, o que aconteceu no dia 14 de maio? Olha só que interessante, é coincidência isso? Não, isso não é coincidência, né? Aqui eu tenho que ser coerente com os fatos, porque a Igreja Católica não fez isso. É uma simples coincidência, o Papa Francisco marcou essa data, nessa reunião, que ele chamou de Pacto Educacional Mundial. E aí os teóricos da conspiração, o que eles fizeram? Eles retiraram a palavra educacional e ficou
na construção da teoria deles, como se o Papa Francisco estivesse conduzindo um pacto global. O que aconteceu no dia 14 de maio? 14 de maio é uma data importante para o povo de Israel. Por quê? Foi o dia que foi declarado a independência do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. Ou seja, já se passaram mais de 70 anos, ou seja, mais de uma geração, como menciona a Bíblia, certo? Então essa data aí não é simplesmente só uma coincidência, mas então quer dizer, Marcão, que em cima disso os caras da teoria da conspiração estão certos? Bom, basta você raciocinar em cima do que eles dizem. E aí vocês verão se eles estão pautados com a verdade ou com a mentira. Bom, a Bíblia não fala que o pai da mentira é Satanás? O que a Bíblia fala a respeito de datas? Já falei sobre isso no começo do vídeo. Existe data para o retorno de Cristo? Não. Existe data para revelação de quem será o anticristo e de quando ele será revelado? Não, não existe data. O pai da mentira é Satanás. No fim dos dias, está escrito que muitos, isso está na Bíblia, muitos entrarão pela porta larga. Por quê? Porque acreditarão na mentira. Muitos estão acreditando na mentira. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma mentira contada mais de 100 vezes, mais de 1000 vezes, acaba se tornando verdade. É o que esses grupos de teoria da conspiração está fazendo há muitos anos na internet. Olha só aí o exemplo que eu citei para vocês, o exemplo do Papa João Paulo II, aonde em cima de versículos da Bíblia, do Apocalipse 17, construíram uma teoria de que ele era o Papa, que ele era a besta, que ele era o anticristo, que ele iria surgir do mundo dos mortos, que ele iria surgir do abismo, né? E aí foi construída toda uma linha especulativa, o caixão era um formato de vampiro, e bibibi, bobobó, e aí as pessoas, diante dessa expectativa que nós estávamos vivendo ali, o momento do qual está descrito na Bíblia, quando não aconteceu, muita gente desanimou, muita gente desacreditou da Bíblia, muita gente desacreditou de Jesus Cristo. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo de alerta aqui, tá? Em cima de uma coisa, de uma situação, de um evento que o Papa vai proporcionar em uma data importante, né? Isso é importante dizer que não é qualquer data, porque é 14 de maio, e foi exatamente nessa data que foi a data de declaração de independência do Estado de Israel. Isso foi de propósito, sim, planejado pela Igreja Católica, mas isso não significa que o Papa ou a Igreja Católica vai revelar o anticristo nesse evento. Ok, pessoal? Porque nem Jesus Cristo sabe quando isso vai acontecer. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.